Capítulo 5. Uma batalha contra uma criatura fascinante. A revelação do príncipe dos ladrões. Depois de cumprimentar Belcranel, comecei a ficar angustiado só por estar perto da princesa da espada Aas Wallenstein. Minha angústia naquele momento subiu a ponto do brilho marrom avermelhado que indicava a ativação da habilidade calor intenso se manifestar. Minhas colegas de grupo olharam para mim preocupadas. Berta, esse é o calor intenso. Estranho se ativar aqui, Beatriz. Tem alguma coisa errada? Olhei para os laudos, já me sentindo ansioso e respondi. Sabe o que é? Acontece que eu tô muito animado para ir na dungeon. Passei pelo salteio porto até então inerte da princesa da espada Aas Valentine. O meu grupo fez o mesmo e tomamos o curso em direção à dungeon. Tudo perfeito, até a princesa da espada levantar bruscamente dizendo, Aas, espera. Minha mente. Ai não, tenho que me livrar disso antes que me sequestrem de novo. Aas, lembro como você lutou contra o javali de batalha, gostaria de treinar conosco. A situação piorou mais quando minhas colegas de grupo Beatriz e Berta ficaram animadas. Beatriz, será que podemos treinar também? Berta, isso aí, nós ajudamos muito esse baixinho. Do nada, sem que nenhum de nós notasse, uma garota encapuzada se esgueirou até meu lado e disse, garotinha, isso aí. Vamos acabar com aqueles monstros. Todos olharam torto para aquela garotinha. Garota que tinha orelhas de animal embaixo do capuz, e que fora a capa que a cobria, usava uma roupa bem inapropriada para uma criança. Berta, posso saber quem é você, garotinha? Beatriz, você tá nos seguindo há dias, fala logo. Aas, ela é uma semi-humana, certo? A garotinha abaixou seu capuz, revelando orelhas de gato. Garotinha, meu nome é Gisele Kixpo. Família Hermes, suporte. Posso entrar no grupo? Aas, considerando seu gosto particular por meio-humanas, imagino que ela possa entrar. Todos se chocaram. Beatriz, gosto peculiar. Aas, isso, minha deusa Loki disse que Aleph gostava de pessoas fera. O choque para todos foi tão grande que saímos sem dizer nada indo em direção à dungeon, com a tal Gisele nos seguindo. Berta, o que você tá fazendo aqui, garota? Gisele, eu falei sério, quero entrar no grupo de vocês. Berta, tem uma arma pelo menos? Gisele mostrou uma pequena adaga. Berta, vendo os poucos recursos que Gisele tinha, apenas a ignorou. Beatriz ficou receosa. Dei uma risadinha e disse, adaga, arma clássica de ladrão. Gisele, a arma mais barata que encontrei, uma das poucas coisas que pude comprar. Todos passamos a prestar atenção em Gisele. Gisele, meus pais eram aventureiros, mas morreram na dungeon. Eu tento sobreviver, mas não pagam muito para uma criança que não sabe lutar. Berta, então por que te manteriam por perto? Me lembrei de você, suas habilidades podem ser úteis. Berta, que? Se sabia quem ela era então por que não disse logo? Expliquei como eu fui o responsável por salvar Gisele no dia do ataque dos 3 monstros perto da guilda dos aventureiros. Ao perceber que as capacidades curativas de Gisele poderiam ser úteis para o grupo, concordamos em dar uma pequena ida na dungeon como um teste. O andar 13 foi tranquilo, ainda mais pelas capacidades curativas de Gisele. Apesar de todas as coisas positivas, Beatriz estava preocupada. Mente de Beatriz. Todas essas coisas boas até agora, inclusive essa garota curandeira não pode acontecer de novo, não com esse grupo. Enquanto isso, mais abaixo, no andar 22, um grupo de 4 aventureiros domadores da família Ganesha estavam capturando um monstro por ordem do seu deus. O monstro em questão era uma Volvri, um monstro um tanto raro dos andares 19 ao 24 e era um monstro meio dragão meio mulher. O monstro matou 2 integrantes do grupo, mas depois de muito esforço conseguiram trancar a criatura em uma jaula que foi trancada com uma chave. Aventureiro 1. Alguma ideia de por que o nosso Deus quer esse monstro? Aventureiro 2. Nem ideia, mas acho que ele quer estudar esse espécime. Os domadores se distraíam conversando e não notaram o monstro mexendo no cadeado. No segundo que os aventureiros ouviram a porta da jaula abrir, não tiveram tempo de reagir e foram esquartejados pelo monstro metade mulher metade dragão.
Depois de destruir os aventureiros que tentaram capturá-la, a Volvri ficou entediada, e olhando ao redor, viu que estava perto das escadas da dungeon. Sorriu ao perceber que se subisse, talvez encontrasse mais aventureiros com os que lutar. Ato seguido, procedeu a subir andares, derrotando grupos de aventureiros e alguns monstros pelo caminho. A Volvri ficava cada vez mais entediada, quanto mais subia, mais fracos eram os inimigos com quem lutava. Ninguém parecia oferecer um grande desafio. Chegamos ao andar 14 sem grandes dificuldades, mas, assim que começamos a explorar, notamos que o andar estava bem mais vazio do que deveria. Encontramos apenas pedras mágicas e itens que Gisele, como nosso suporte, coletou. A Volvri, já nos avistando, começou a espreitar indo em nossa direção. Beatriz começou a ouvir um barulho. Beatriz, barulho de monstro. Nos colocamos em guarda, fechando com um círculo. A Volvri começou atacando o elo mais fraco da corrente, indo em direção a Gisele como uma investida que felizmente Berta parou e empurrou o monstro, me dando tempo para lançar bombas incendiárias. Contudo, as bombas não fizeram nenhum efeito, pois logo aquele monstro que nunca tínhamos visto saiu do fogo ileso, deixando Beatriz totalmente paralisada, indo atacar Berta, mas sendo parada por um pequeno incômodo que sentiu de alho que se quebrou contra uma de suas pernas. Esse algo era a adaga de Gisele, que se quebrou sem conseguir nem mesmo arranhar aquela criatura. A criatura ia atacar Gisele, mas ataquei ela a tempo com um corte horizontal, corte que o monstro soube desviar pulando para trás, dando a Berta uma abertura para atacar e disputar forças com aquele monstro. Fui até Beatriz, que estava paralisada. Beatriz, a sorte acabou. É uma Volvri, esse monstro é do andar 19, no mínimo. Não temos chance, temos que correr. Comecei a sacudir Beatriz e disse: não entre em pânico, Beatriz. Esqueceu o que me fez prometer. Berta estava perdendo a disputa de força, sendo posta de joelhos. Logo teve seus pulsos quebrados e, tendo seu braço direito agarrado, foi arremessada no chão, quebrando seu braço no processo. A Volvri ia arrematar Beatriz com uma pisada, mas joguei minhas facas de arremesso no rosto daquele monstro, que perdeu a visão por um instante ao ter que tirar o que para ela eram discos metálicos em seus olhos. Aproveitei para apunhalar a Volvri na barriga, mas Volvri esquivou por pouco, recebendo um corte no lado direito da sua barriga, mas me arremessando longe no processo, por pouco consegui segurar a faca. Beatriz reagiu e chutou a Volvri atrás da cabeça. O golpe não fez nenhum efeito, e a Volvri rapidamente começou a enforcar Beatriz. Fui com tudo para cima da Volvri, o calor intenso e Somami se ativaram, aumentando minhas estatísticas ao máximo, e atingi Volvri nas costelas. Sentindo o meu ataque, a Volvir soltou Beatriz e arrastei ela para longe dos corpos das minhas companheiras, assim que vi o espaço. Gisele foi curar Beatriz e Berta. A Volvri cessou o empurrão com um golpe descendente, migrando minha cabeça, que se desviou por pouco, ganhando uma ferida na cabeça. O sangue que escorreu me impediu de ver adequadamente o seguinte golpe do monstro, que foi direto no meu peito, que me mandou longe e rasgou minha jaqueta toda, a maioria das minhas facas, e partiu a faixa de couro que prendia minhas facas. Minha boca se encheu de sangue, mas não tive tempo de pensar, pois um sopro de fogo veio em minha direção, mas esquivei por muito pouco. A Volvri, pensando que tinha me derrotado, colocou sua atenção em Beatriz. Gisele, mesmo com medo, ficou entre a criatura e nossas aliadas enquanto a Volvri preparava um sopro de fogo. Aproveitando que ela tinha tirado sua atenção de mim, tirei minha jaqueta, amarrando ela na cintura, e peguei as poucas facas que me restaram. Distraí a Volvri jogando elas na parte superior do corpo. A monstra virou sua cabeça e viu que eu estava com algumas bochechas, enquanto corria em direção com minha espada curta. Ela soprou fogo, e eu desviei enquanto ao mesmo tempo lançava minha espada curta, espada que sem minha inimiga notar atingiu seu joelho, forçando ela a ajoelhar e cuspir o resto do fogo para cima. Cheguei perto dela e quando ela estava prestes a lançar outra rajada de fogo, eu cuspi todo o sangue que estava acumulado na minha boca no rosto da Volvri, impedindo seu ataque, e em seguida miando em um de seus olhos com meus dedos, enquanto tentava arrancá-lo. A monstra e eu começamos uma disputa de forças.
Estava perdendo a disputa. Grupos de aventureiros, incluindo o grupo de Kaed, chegaram e tentaram ajudar. Se não tivesse curado o olho direito da Wolverine, aproveitei a chance para pegar minha faca de volta e começamos a trocar golês, aumentando cada vez mais a velocidade. Minha roupa ficava cada vez mais danificada e o sangue de ambos começava a respingar pelo ar. As pessoas, incluindo minhas companheiras, que já estavam se recuperando graças a Gisele, mal conseguiam seguir nossos movimentos. Os olhos deles, parecia que estávamos nos teletransportando pelo campo de batalha. Minha mente, realmente, essa tal Wolverine não é um monstro comum. Ataquei, mas a Wolverine pulou para trás e levantou o voo, e ao bater suas asas, gerou uma ventania que me cegou graças à terra que jogou nos meus olhos. Aproveitando que eu não podia ver, a Wolverine me agarrou pelo pescoço e começou a apertar minha cabeça, enquanto me sacudia pelo ar e batia meu corpo contra as paredes da caverna da dungeon. Minha mente, que merda, eu vou desmaiar, esse monstro com certeza não é normal. A força e a velocidade dele são incríveis e além disso, ele pulou para trás para evitar um ataque, um princípio básico do combate. A Wolverine bateu contra uma parede e preparou seu sopro de fogo. Minha mente, foi até aqui que eu cheguei. É só isso que eu posso fazer. Me lembrei de tudo que vivi nas últimas semanas, todo o progresso que fiz, todos os que conheci, a tristeza que minha deusa e minhas companheiras sentiriam ao me ver morrer. Tudo aquilo me encheu de um profundo sentimento de frustração. A frustração me fez querer gritar de impotência. Quando gritei, meu corpo começou a se transformar. Minha boca humana se transformou em uma boca de serpente, e quando gritei, cuspi um veneno que acertou o rosto da Wolverine, salpicando também em duas asas. O ataque cegou completamente a Wolverine e o ácido dissolveu parte de suas asas, impedindo que o monstro voasse. Na queda, meu corpo se transformou no corpo de uma cobra, que parecia ter cerca de 2 metros de comprimento. Consumido por impulsos animalescos, arranquei as asas da Wolverine de uma mordida e com uma mordida na cabeça, finalmente matei aquele monstro, caindo inconsciente. Gisele me curou e com a ajuda dos aventureiros que chegaram, os feridos foram levados para fora da dungeon. Depois da minha luta contra a feroz Wolverine, o monstro metade mulher metade dragão, fiquei muito ferido, minha roupa, totalmente destruída. Assim como minha roupa, todo o meu equipamento, com exceção da espada curta que minha deusa Hefesto fez para mim, foi destruído no decorrer da batalha. A espada, ainda um tanto danificada, estava embainhada e pendurada ao meu lado na cabeceira da minha cama. Quando atualizei meu status, minha deusa viu 2 habilidades novas. Stortus Otar. Ele permite que o usuário se transforme em uma besta, aumentando todas as suas habilidades em uma quantidade extremamente grande. Cada uso esgota a resistência e a mente do usuário em grande medida. Gatilho ativo. E outra que aparentemente ninguém tinha ouvido falar. Afrontador do Destino. Dá ao usuário grande aumento em todas as suas estatísticas. O aumento é permanente, porém só ocorrerá se o usuário sobreviver a situações extremas e de alto risco. O efeito também se estende a aliados do mesmo grupo que se envolvem em tais situações com o usuário. Era forçado a ficar 2 dias sem lutar ou fazer qualquer exercício muito exigente, para garantir estar 100% recuperado. Meu grupo não se importou em me esperar para ir na dungeon, pois graças às nossas economias, poderíamos ficar até 1 semana sem ir na dungeon, e não ter grandes dificuldades financeiras. Faziam questão de me visitar depois dos treinos e antes de almoçar. Bem cedo, no início do meu 2º dia de recuperação, recebi uma inesperada visita da minha deusa Hefesto. Assim que minha deusa entrou pela porta e me viu recostado, fiz o possível para fazer uma reverência. Mesmo se mantendo séria, a divina forjadora de armas ficou um tanto desconcertada. Hefesto. Aleph, por favor, é só uma visita rápida, não precisa de formalidades agora. Ainda com a cabeça baixa respondi. Para você formalidades não são renunciadas, minha deusa, isso é o mínimo do mínimo que eu posso fazer. Hefesto respirou fundo. Hefesto. Tudo bem, então pode parar. Levantei a cabeça assim que ouvi. Hefesto. Me diga uma coisa, Aleph, suas roupas e a maioria dos equipamentos estão destruídos, né? Aleph.
Isso mesmo, minha deusa, tudo menos a espada curta que fez para mim já era, foi perda total. Hefesto, entendi. Hefesto olhou para minha espada embainhada. Hefesto, se importa se eu der uma olhada nela? Eu, claro que não. Disse para quase ao mesmo tempo pegar a espada curta e entregar à minha deusa. Hefesto desembainhou e olhou a lâmina, que mesmo estando limpa, estava com o fio todo ligeiramente lascado, o que dava a ele aspecto serrilhado. Hefesto olhou a lâmina a partir do cabo, e viu que a espada curta estava bastante torta. Hefesto, considerando o estresse que a lâmina teve que suportar, ela tá bem inteira. É só tirar os amassados e dar uma lixada. Resolver isso não demoraria muito. Eu, claro, minha deusa, é um trabalho seu. Eu mesmo tento cuidar bem dela. Hefesto, ela é mesmo especial para você, né? Elevei o tom da voz pelo entusiasmo. Eu, claro que sim, meus outros equipamentos podem ser refeitos ou substituídos, essa arma não. Hefesto sorriu e disse entusiasmada. Hefesto, vou consertar para você. Eu, mesmo. Hefesto, claro, eu mesma fiz, então eu mesma conserto. Aliás, roupas não são meu forte, mas conheço alguém que tem a roupa ideal para você. Eu, ok. Hefesto se levantou e já perto da porta me fez um convite inesperado. Hefesto, ótimo, depois do trabalho vou vir aqui de novo, em torno das 11h30 da noite, vamos para uma pequena ceia. Eu, porque vamos a uma ceia? Hefesto, para comemorar, você é oficialmente um aventureiro nível 2. Sorri de orelha a orelha. Hefesto, também vou revelar seu apelido e temos que falar de outras coisas. É bem importante, então fique apresentável. Eu, tudo bem, minha deusa. À noite, me arrumei e esperei no meu quarto pronto para sair com uma das minhas melhores roupas. Faltando poucos minutos para meia-noite, minha deusa veio de vestido e logo vi que ela estava com a arma que tinha feito para mim embainhada na cintura. Saímos e fui guiado pela minha deusa até a sede da família Hermes, onde vimos que estranhamente um local estava com a luz acesa. No escritório, estavam a filha do deus Hermes, que carregava uma pasta com documentos, e um carrinho com um manequim que vestia uma roupa de tecido e couro marrom. A capa preta com detalhes dourados dava um toque especial ao mesmo tempo que não deixava dúvidas de que era uma roupa de ladrão, a roupa de ladrão mais chique que eu já vi. Fiquei totalmente distraído olhando para a roupa. Nos sentamos e fomos recebidos por Hermes. Hermes, bem-vindos, que bom que estão aqui para nossa pequena ceia. Hefesto, eu que agradeço por aceitar organizar essa ceia. Hermes, sai da minha distração para falar. Eu, obrigado por me receberem aqui, mas por que estamos no seu escritório, senhor Hermes? Hermes, é bem simples, vamos cear logo, mas quero contar uma história a você primeiro, jovem Aleph. Fiquei um pouco confuso e extremamente curioso. Hermes, filha, os arquivos por favor. A filha do deus entregou os arquivos para seu pai. Hermes, obrigado por pegar esse material enquanto eu organizava a ceia, pode ir esperar com os outros. A filha do deus acatou a ordem sem dizer nada e saiu com tranquilidade. Depois Hermes começou a explicar tudo. Hermes, muito bem, os arquivos que tenho aqui são especificamente material histórico antigo. Antes de continuar, tenho duas perguntas para você, Aleph. A primeira vou fazer antes de contar a história e a segunda depois. Preparado? Já meio tenso respondi. Eu, tudo bem, senhor Hermes, pode mandar a pergunta. Hermes, primeira pergunta, você já ouviu falar no Príncipe dos Ladrões? Pensei por um instante, aquele era claramente um título, mas era um completamente desconhecido para mim. Eu, não, nunca ouvi falar. Até pesquisei um pouco sobre deuses e heróis meio obscuros do passado, mas nada desse príncipe. Hermes, eu já imaginava uma resposta assim. Hermes abriu uma pasta e leu seu conteúdo que usaria de guia. Hermes, muito bem, o Príncipe dos Ladrões, cujo nome real era Autólico, filho da ninfa Chione. Surgiu pela primeira vez no decorrer do século XI, que vai de janeiro do ano 1001 ao 31 de dezembro do ano 1100. Não se sabe precisamente o ano que ele nasceu, mas algo certo e muito importante é que o Príncipe dos Ladrões e o Argonauta eram contemporâneos. Peraí, eles se conheciam.
Hefesto. Aleph, calma que já vamos chegar lá. Fiquei quieto e continuei ouvindo. Quione, mãe de Autólico quando ele era apenas uma criança, foi morta por Ártemis por se achar mais bonita que a deusa da caça. Ela foi ferida com uma flecha na língua, que causou hemorragia quando a bela Quione tentou falar. Concluiu claramente triste. Hermes. Desculpe, é difícil falar da tragédia de um de meus filhos biológicos. Fiquei bem surpreso, mas continuei ouvindo. Autólico teve que sobreviver nas ruas, onde desenvolveu grande habilidade de luta, e descobriu sua inigualável perícia para o roubo. Minha mente. Por que essa história é tão familiar? Hermes. Ele roubava todo tipo de gente, outros criminosos, pessoas comuns, nobres, reis, até chegou a tentar roubar o próprio Zeus. Ele possuía uma notável vontade de desafiar o destino. Sua habilidade de combate, agilidade e todo tipo de ferramenta que usava em situações de risco, tornavam Autólico muito difícil de capturar, independente se eu estava ou não bendizendo ele como patrono dos ladrões, escapava quase ileso dos maioria de seus roubos. Todos esses aspectos garantiram a Autólico o apelido de Príncipe dos Ladrões. Tique, deusa da sorte, uma das deusas do destino, parecia ter algum tipo de cumplicidade com ele. Mas no momento que tentou roubar Zeus, por sorte, eu estava por perto, consegui apaziguar Zeus e fiz Autólico jurar que não roubaria mais os deuses. Naquele momento, concedi ao meu filho e príncipe dos ladrões o dom de transformar tudo o que tocava, para que os donos das coisas roubanas não pudessem reconhecê-las. Isso aumentou ainda mais a reputação do príncipe dos ladrões na época. Até que um dia, enquanto fugia dos guardas de uma cidade, o príncipe dos ladrões se deparou com o jovem argonauta, indo como tripulante do navio do argonauta em sua primeira expedição. Se aventurando com o argonauta e outros companheiros, o príncipe dos ladrões provou seu valor. No fim da jornada, o príncipe se sentiu total e verdadeiramente aceito pela primeira vez na vida. Chegou até a ser um escudo humano para evitar que uma companheira fosse atingida por uma flecha que o acertou no peito. E teria matado ele ali se a deusa Tique não tivesse ajudado ele novamente, fazendo com que a flecha atingisse dois grandes medalhões que usava embaixo de sua capa. Minha mente. Provavelmente foi um salvamento que veio em retribuição às boas ações que começava a praticar ou algo assim. No fim de sua jornada, jurou ao argonauta que não roubaria mais. Nos anos seguintes, usou sua astúcia para outras atividades, entre as quais se encontravam o comércio, a caça e ocasionalmente o treinamento de caçadores e soldados, além, é claro, de participar de outras aventuras. Morreu aos 65 ou 66 anos de idade de causas naturais, com sua linhagem desencadeando acontecimentos importantes no futuro. Hermes fechou o documento e parou de contar. Hermes. Enfim, te contar tudo levaria a noite toda, então acho que podemos parar por aqui. História legal, senhor Hermes, mas qual foi o ponto de me contar isso? Hermes. Bom, isso tem a ver com a segunda pergunta. Sei que disse que eu faria, mas Hefesto, quer fazer as honras? Hefesto suspirou. Hefesto. Aleph, você já ouviu falar em reencarnações? Fiquei extremamente nervoso vendo onde isso ia dar, mas respondi. Sim, já ouvi falar, mas nunca estudei isso a fundo. Mas não tá querendo dizer que ambos deuses entenderam que eu já tinha percebido. Hefesto. Isso mesmo, você é a reencarnação do príncipe dos ladrões. Com suavidade Hefesto indicou a capa. Hermes. Essa roupa foi feita 14 anos atrás, especialmente para você. Me mantive em choque sem dizer nada. Olhei de novo aquela linda capa e sorri enquanto lacrimejava de alegria. Reencarnação. Legado. Sei que não é a mesma coisa, mas parece um pouco com ter uma família biológica ou pelo menos saber de onde você veio. Hermes tirou um lenço do bolso, deu o lenço para Hefesto, que enxugou minhas lágrimas e me entregou o lenço, sorrindo ligeiramente. Enxuguei minhas lágrimas e Hefesto sorridente me disse: Hefesto, Aleph, seu caminho não vai ser fácil, mas sei que sabe bem onde está e agora sabe um pouco do seu passado. Só mais uma pergunta, como exatamente as reencarnações acontecem? Hermes. Resumindo, quando uma alma morre ela vai ao Tenkai, também chamado de céu.
Lá, as almas são limpas pelos deuses e depois de serem limpas são reutilizadas para um novo ser. Mas existem casos onde algumas características ficam e são herdadas de alma para alma. Esses casos geralmente acontecem com almas de heróis, que possuem uma grande força de vontade consigo mesmos e com suas linhagens. Hefesto. O processo pode levar décadas, séculos ou milênios, mas sempre acontece. A alma do príncipe dos ladrões levou aproximadamente 943 anos para reencarnar, isso da morte dele até o seu nascimento alegre, Hermes. E novamente, o príncipe dos ladrões e o argonauta vivem em um mesmo período. Então quem é o argonauta? Hermes. Isso eu não sei. Mente de Hermes. Mentira. Hefesto. Interessante como tudo encaixou tão bem, Hermes. Seja pelo motivo que for, Autólico parece ter planejado tudo para reencarnar nesse momento. Astuto até no pós-vida, esse sim era um filho meu. Disse em tom de orgulho. Finalmente fomos comer, além de nós três, estavam presentes a filha do deus Hermes, a deusa da colheita Deméter, a deusa Hestia e a convidada mais surpreendente, a deusa da trapaça e das mentiras, Loki. A mesa era muito farta e cheia de comida, comemos muito. No decorrer da ceia, descobri que a deusa Loki e a deusa Deméter foram convidadas de última hora. Em um momento a deusa Loki estava bêbada e discutindo com a deusa Hestia, enquanto a filha de Hermes tentava apaziguar as coisas. Deméter conversava com minha deusa Hefesto. Hermes puxou o assunto. Hermes. Então se divertindo? Sim, mas ainda é complicado pensar em tudo que me contaram. Hermes. Isso é normal, escuta só, o príncipe dos ladrões era meu filho, se quiser pode me considerar seu padrinho ou o que acha. Eu já até te dei presente. Olha, eu ficaria honrado, mas vou ter que pensar um pouco nisso. Hermes. Tudo bem. Eu respeito isso. Terminamos a ceia e eu fui pegar minha nova roupa para irmos embora. Enquanto isso, Hermes e Hefesto trocaram as últimas palavras antes de irem. Hefesto. Poderia ter falado que o príncipe dos ladrões tem um gêmeo. Hermes. Tudo ao seu tempo, seria muita informação para ele em um dia só. Hefesto concordou com a cabeça. Minha deusa e eu fomos levando a roupa no carrinho onde estava o manequim. Hefesto. Hermes disse que vai querer o carrinho e o manequim de volta. Amanhã eu devolvo, e aproveito para mostrar como fiquei de roupa nova. Disse irradiando tanta felicidade quanto era possível. Hefesto. Excelente decisão, príncipe renegado. Renegado. Hefesto. Príncipe renegado. Esse é seu novo nome de aventureiro. Legal, bem legal na verdade. Disse olhando novamente para aquela bela capa.